Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube para mais um episódio do nosso podcast Papo Reto com o Márcio Pozzobon. Esse é o episódio de número 48. A gente vai falar de futebol e também de rally com Edson Bareta, meu amigo de longa data, que vai estar marcando essa passagem no episódio número 48. A gente agradece aos nossos apoiadores: Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozzobon Representações, Cláudia Pozzobon Massoterapia e Irmãos Cancélia, mais de 50 anos presente nos melhores eventos. E também nosso novo patrocinador, Academia Vida e Saúde, há 45 anos, sempre pensando em você e sua saúde. Se liga aí no recadinho do Irmãos Cancélia e a gente volta já com um bate-papo muito massa aqui com o Edson Bareta. Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn. E muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora. Fala então, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso episódio, já deixa seu like aqui para curtir o nosso episódio, já se inscreve no canal, compartilhe, deixe seu comentário, que é importante para o algoritmo jogar para frente, jogar para mais pessoas. Esse trabalho que a gente já está fazendo na 48ª edição, 48º episódio, 48 pessoas que passaram contando a sua história aqui no nosso canal. E hoje eu recebo meu grande amigo de longa data, Edson Bareta. Bareta, seja bem-vindo ao nosso canal. E afia a língua que nós vamos falar bastante coisa hoje, hein? Ô, Marcelo, uma boa noite a todos, né? Cara, uma satisfação muito grande, né? Recebo com muito orgulho o convite teu, a gente é amigos desde a infância, desde a época ali do Silveirão, tá? Além de Aqueles ratão do Silveirão, né? além de famílias nossas que conviveram juntos Sim. também, né? Mas agradeço de coração poder vir aqui contar um pouquinho da história minha e do que a gente fez pelo nome do município também, né? O Bareta foi jogador de futebol, jogou futebol de campo, zagueiro, né? Isso. Conta pra nós um pouquinho da tua história no futebol, Bareta. Como é que tu começou no futebol? Começou no amador, foi profissional? Conta pra gente aí. Bom, Márcio, assim, ó, como é que eu vou começar contando pra ti? Cara, fui um jogador profissional, só que a gente começou, não tive base, né? Então a gente começou ali no Frei Bruno. Cara, aí moleque ali tinha aquele terrão, não era um terrão, era uma antigamente não era o Atlético, né, o Atlético, eu acho que comercial, era uma pista olímpica ali, e a gente foi modificando aquilo ali, montando toda a turma do bairro foi modificando, plantando grama e coisa e tal. Não é o que é hoje lá, né? Aqui Não, arquibancada e tudo, né? completamente, É. completamente, Famoso terrão. era uma brita lá, a gente jogava em cima da brita, e foi modificando e foi feito um time. E isso nós com 11, 12, 13 anos de idade. E daí começamos a jogar no Frei Bruno, foi montado, depois teve o Internacional, que era ali do bairro Frei Bruno, jogou um tempo. Futuramente daí veio o nome Frei Bruno. A gente começou lá e daí antigamente tinha lá o primeirinho, o segundinho, né, o veterano, então a gente saía no domingo ali com o ônibus e tal, e a nossa alegria era poder estar junto lá. Não vi a hora de chegar o domingo, né? Então, o domingo a gente saía junto com o time, tinha o primeirinho que eram os bambambã, né, e a gente sempre lá no segundinho. E foi indo, fomos jogando, tal, com aquela idade de 14, 15 anos, 16 anos, e chegou uma oportunidade que recebi um convite de um grande amigo meu, tá, que foi o baiano, para mim ir treinar junto com o time do Joaçaba. Então ali começou essa, sabe, e cara, mas foi, histórias, se a gente começar a comentar tudo, as histórias dos jogos que a gente ia, o que era feito, cara, nós ficamos aqui 3 dias falando e não para, né. Não termina, né? Aí do Joaçaba você jogou naquele time que foi campeão aqui da segunda divisão? Assim, daí o baiano me fez o convite, né, pra mim ir lá treinar com o pessoal. Tinha um trabalho, e comecei a ir treinar junto com eles, então faltava alguém para jogar, faltava até o trabalho, tá, mas eu ia treinar junto com o pessoal: "Ó, vai e treina junto lá". Beleza, e fui indo. Aí o pessoal ficou campeão e eu junto com aquela equipe, eu era amador, não era profissional ainda, e foi campeão e em 93 pediram para mim, ficar junto com o profissional. Então, tive essa oportunidade muito grande, abracei a causa, digo: "Vou nisso, eu vou tentar ir para frente, ter um futuro", mas era uma época muito difícil também, sabe, Márcio. É uma época de transição, de aquele do Do Moeda, né? Cruzeiro, Plano Real, sabe. Cara, assim, você
trabalhava de dia para comer de noite, sabe. Então, assim, você não sabia o que você ia ganhar por mês. Mas fizemos um primeiro contrato para uma grande alegria minha, para mim, família e tudo mais, e dali começou a fluir, né, Márcio. Então, passamos em alguns times e tudo mais, mas, cara, mas sempre no sofrimento, né. Daí daqui de Joaçaba você foi pra onde? Você jogou em vários times aqui no Brasil, né, jogou em Fortaleza, que a gente estava falando agora há pouco também, lá foi um clube de expressão grande, né? É, eu terminou, 93, o campeonato catarinense de 93, e aquela época, assim, o passe era do pertencia ao Joaçaba, meu passe pertencia ao Joaçaba. E chegou na época do acerto, eu fiz um acordo entre eles, não tinham dinheiro para me pagar, tá. No final do ano, meu acerto e coisa e tal, que é um funcionário normal, que Sim, nem qualquer um outro. Trabalho e o empregado, Era né? assinado. Trabalhador e empregado. É. E eu fiz um acordo e peguei meu passe. Na época eu peguei meu passe e digo: "Eu vou tentar o meu futuro". E entrei em contato com um empresário de São Paulo. Que idade tu tinha na época? Eu tinha 90, tá, de 20 anos, 21 anos, é. Aí o empresário me passou que tinha o Fortaleza, mas ele ia ter que entrar em contato com outros empresários também lá, para mim tentar alguma coisa lá. Eu digo: "Não, vamos ficar no aguardo e coisa e tal, mas eu tenho um clube para você, lá no Maranhão". Cara, até pesquisei, fui lá atrás e peguei mapa e olhei Maranhão, pá, Longe pra caramba. mas é perto de Fortaleza, então eu tô lá perto, sabe. E O importante era estar jogando, né? é, aí digo: Vou". Então fui para o Maranhão, tá, fiquei lá no MAC lá 3 meses, o Maranhão Atlético Clube. E uma coisa que, eh, eu nem vou comentar, mas me entristeceu muito, assim, sabe, o racismo, sabe. Cara, lá o racismo é contra os brancos, sabe. É louco. Quando eu cheguei no hotel lá, o cara me disse: "Ó, se cuida pra sair de noite que o racismo é contra os brancos". Eu digo: "Cara, não existe, eu não fiz nada pra ninguém, né". Mas, bom, águas passadas do remédio montanhas, então show de bola. E fiquei lá nesses 3 meses, daí esse empresário forçando ele e coisa e tal, não, apareceu: "Vamos Fortaleza, vamos". Cara, quando eu vi quem estava jogando no Fortaleza, eu digo: "Bah, mas vou abraçar de unha e dente, né, cara". Cara, lá tinha o Arthurzinho, que jogou no Fluminense, jogou na seleção, Edmar, que jogou na seleção, era centroavante ídolo do Palmeiras, né, o Gil, técnico era do Botafogo, antigamente. Cara, um timaço, o Fernando, o zagueiro, que foi campeão pelo Bragantino, tinha o Marcelo, que alguns anos depois foi titular do São Paulo, também foi campeão, acho que, até da Libertadores foi campeão pelo São Paulo, e eu até o Marcelo ficava no alojamento junto comigo, então jovens e coisa e tal, cara, um timaço, sabe. Então, fiquei um ano lá, eh, muito agradecido, sabe, pelo que a gente foi. Tivemos uma passagem pela Europa, fazendo amistosos e tal, na Bélgica também, uma época ali, sabe. Então, deu uma parada nos campeonatos ali na região, e fomos pra Bélgica, fizemos amistosos e tudo mais. Cara, assim, um conhecimento muito grande, sabe, Márcio. Ali você jogou no como é que é o nome do estádio lá do Fortaleza, o Castelão? Tinha o Castelão, que era o Castelão Jogos Clássicos, né. Então, a maioria o Castelão é jogo do Brasileiro, tá, ou é clássico ou Fortaleza e Ceará. Cara, aquilo é demais, né. Aquilo Ma lotado mas arrepia. mas foi assim, ó, foi lá em 94, antes da reforma da Copa do Mundo. Cara, aquilo lá tremia, tá. E eu fiz um clássico lá contra o Ceará, cara, dentro faltava 1 hora para o jogo, aquilo tremia tudo lá, eu digo: "Vai cair tudo isso tudo, né, cara". Cara, eu sabe, aí saímos no gramado, cara, cento e poucas mil pessoas dentro do estádio. E tu Nossa. falou que o formato era meio em pé, tipo um caldeirão mesmo, né? Esse até não era tanto, sabe, Márcio, do Castelão, tá. O Presidente Vargas, que a gente fazia os jogos com as equipes mais inferiores, que não são consideradas hoje, Elite e tal, né? da elite, né. Mas hoje lá tem o Ferroviário do Ceará, que jogava muito lá, hoje tem equipe lá que você nem sabe o nome, mas são equipes bam que jogam de igual para igual, tá. Essa que eu te falei foi na Fonte Nova, tá, contra o Bahia, que lá cara, é um buraco, você fica dentro de um buraco e as arquibancadas tudo em pé, sabe. Mas depois eu posso até te falar disso aí. Mas, cara, assim, ó, é gratificante ver, sabe.
você vê aquilo lá, aquela torcida, amava, amava. E eu me recordava muito, sabe, aquela torcida do Joaçaba, sabe. Eram poucas pessoas que iam no estádio, mas quem ia no estádio do Joaçaba amava, gostava. Por paixão, né? Ia lá, torcia, sabe. Ia lá, brigava, muitas vezes eu via aqueles vídeos do antigamente lá derrubando até A tela ali e tal. ela, lá em 70 e pouco lá, cara, e me passava na cabeça: "Bah, que legal, cara". Agora eu penso naquela torcida que iam lá com batuque no cantinho lá, mas os caras iam lá, brigavam, vinham na tela brigar com você. Se você fazia uma jogada mal feita, os caras estavam do teu ladinho e eles te xingavam. Daí no final da partida, se ganhava, eles vinham lá, te elogiavam. Então, assim, isso é gratificante, sabe, de ver. Cara, muito bacana, sabe. E dessa época que tu jogou futebol e hoje, o que que mais tu vê que evoluiu em questão do futebol, tirando a parte financeira? Porque hoje os grandes clubes, maioria está muito endividado, creio eu, pelo alto salário que o jogador está recebendo para jogar futebol, né, Bareta? Márcio, assim, ó, cara, eu acho que hoje, eu escutei até uma entrevista tua esse dia com o Ney, tá, a parte física hoje, tá. Na nossa época, que eu comecei a jogar futebol, que nem eu falei, eu não tive base. Então, assim, cara, pra mim fazer uma corrida é um sacrifício. Eu não tinha aquela base, a musculatura minha não era preparada pra, o profissional. Sim. Então, assim, eu tinha que começar a fazer um trabalho devagar e coisa e tal, então isso foi fluindo. Mas hoje, o trabalho, a preparação física é tudo. Hoje tem jogador que treina 1 hora por dia, 2 horas por dia, e depois academia, tá. Então, assim, hoje a preparação física é o fundamental. O cara pode ser até um o pior jogador do mundo, mas ele vai lá e tem uma preparação física que ele começa a correr, ele começa a pegar, ele começa a bater, ele dá um chutão, o cara é Já se destaca, né? se destaca, sabe. Eu vou citar um exemplo, a Copa do Mundo que o Brasil ganhou em 94 ou 98, Meta 4, os zagueiros da seleção eram Aldair e Márcio Santos. não, mas teve depois o outro zagueiro lá, agora me escapou o nome dele, o outro grandão. Cara, os caras davam muito chutão, mas eram vangloriado, a bola tinha que ficar longe da área. Isso foi uma coisa que eu aprendi, a bola quanto mais longe da área, melhor. Melhor, menos risco. Menos risco de tomar um gol, sabe. Então, mas os caras corriam muito, a preparação física fundamental, sabe. Então, assim, a gente fazia maratonas, cara, nós corria bicho, saía na rua andando daqui a Lacerdópolis, correndo e voltava, sabe. Hoje não, hoje é uma academia, é um treino tático, técnico, anaeróbico, sabe, o físico fundamental, o circuito. Mas naquela época, nossa, eu subia arquibancada, maratona, essa era, sabe. E hoje, se for falar essa de subir arquibancada, eu fazia muito aqui no Silveirão quando eu jogava vôlei. Hoje qualquer fisioterapeuta, ortopedista te condena. Mas homem, eles põem na cadeia hoje, Cara, o risco de lesão futura, correr com peso no tornozelo. E hoje você vê também não só o futebol, né, você vê, por exemplo, eu acompanho muito o voleibol hoje, né, masculino ou feminino, a força que tá impondo nas quadras, né, a impulsão, o próprio basquete, né, cara, o pessoal tá impondo uma força no ataque, no arranque, na subida, então a força física hoje acho que tá meio que geral em tudo que é esporte, né. eu assim, eu tô me recuperando até antes de eu chegar aqui, eu te falei, fazer Famosa fisioterapia. faz 2 meses que eu fiz uma cirurgia, 20 e poucos anos com o ligamento estourado. Não fui atrás, porque assim, eu não queria mais voltar ao futebol, sabe. Então, cara, é coisas que vêm de lá, cirurgia de coluna, tá. Então tive problemas de saúde, coisa e tal, mas isso é coisas que vêm lá de trás, que do futebol me proporcionou isso, sabe. Então assim, antigamente eu não tinha a preparação que tem hoje, o estudo que tem hoje. Hoje a tecnologia ajuda muito, um preparador físico, sabe. Então ele sabe trabalhar, ele pega lá, ele sabe medir minha massa corpórea, então ele pega e o que que falta para você? Vou trabalhar nisso. Antigamente não, antigamente era todo mundo igual. Tudo igual, sem saber falha, sem entender a E o necessidade pau de um e do outro, pegava né. o pau pegava todo mundo igual e você tinha que ser igual a todo mundo, ou senão você ficava no banco. Se você não trabalhar, você fica no banco, e tinha que ser assim. Aí, cara, nós dava tinha treino que se chegava desmanhando, Imagina. né. Fazer ali, ó, de um exemplo, deitar no gramado lá e fazer 1000 abdominal, e não podia parar, tem que fazer 1000 no final de um treino. Você corre lá 2, 3 horas,
ir lá fazer 1000 abdominal, então Coisa até meio sem lógica, né, abdominal, É. depois do jogo. então assim, ó, tá, é é coisas que aconteciam que hoje a gente fica pensando, o porquê que eles faziam isso, sabe. Então não tinha aquela tecnologia que tem hoje. Hoje você vê, o jogador tá lá, parece que tá com um sutiãzinho. Tá monitorando, né. É, mas tá lá um aparelhinho nele dizendo o quanto ele correu, o que ele gastou de gordura no corpo e coisa e tal. A leitura no campo onde ele se É, deslocou mais. sabe, então assim, eles sabem estudar isso, então eles vão trabalhar o jogador nisso, né. E na nossa época não, né. Michel Dallapria, que é o preparador físico do Joaçaba, me falou que não, no Joaçaba ainda não se usa, mas na seleção, no treinamento, no jogo, todo mundo monitorado, né. Todo Ele acompanha o batimento O Michel é um cardíaco. parceirão também. E é um monstro, né. É, Michel, muito. Trabalhei com ele, não no futsal, mas eu era sou motorista da prefeitura, né, e levei eles muitas vezes jogar. Então, assim, muitas noites, e claro, levando eles, trazendo e levando, mas é um parceirão mesmo, é um monstro. e nessa tua passagem pelo futebol aí, o cara mais chato que tu pegou pra marcar, tu que jogava de zagueiro? Paulo Rink, Paulo Henrique era chatinho? Paulo Rink, cara, homem do céu. Cara, era começar o jogo, vinha uma cotovelada. Ah, era bandidinho. Pra quem não sabe, o Paulo Rink jogou na seleção da Alemanha, né. Sim. Jogou na Chapecoense, a Chapecoense foi pra Alemanha e jogou na seleção da Alemanha. Cara, teve até um jogo aqui no Joaçaba, começou o jogo, ele veio e me deu uma cotovelada, mas abriu tudo a minha boca. Cartão de boas-vindas, tá aqui. O árbitro era o Bozano. No Cara, eu caí sangrando tudo, o Bozano disse: "Não, não foi nada". Aí eu digo: "Ah, não, né, não vai ficar assim não, hein". Ah, não. Na outra que eu levei, ele levou. Plaque, famoso, O que que aconteceu? expulso. Rua. Digo: "Mas não fiz nada, gente". "Não, você fez sim, Mas a outra tu não viu, só a minha. O bandeirinha não viu nada, tá, mas ele viu, eu não sei de onde que ele viu, que ele estava de costa pra mim, mas daí depois foi muitas vezes, sabe. Tem outras passagens legais também, contar uma, um grande amigo, você conhece muito, você criou junto com ele, o Eduardo Aro. Pô, meu primo, É, irmãozão. tá, nós estava num jogo que nessa época, eh Até hoje, chamam ele de xerife. É, nessa época eram tudo do futsal, né. Sim. Então, assim, eles ficaram campeão catarinense ali da dos joguinhos e coisa e tal, Seco, Anderson, Café, Dudu, Beto, sabe. O Dudu, acho que nessa leva do 93 ele não tava. O Dudu já tinha migrado pro campo. É, não, ele estava no campo. Daí mas essa é o que eu vou te contar agora aqui. Cara, iam jogar contra o Concórdia. Concórdia tinha o Barbosa, negão, centroavante, tamanho de um monstro. E na zaga, eu e o Dudu. Ah, cara do céu. Ronaldo Becker, treinador nosso. E era acho que era a Copa Santa Catarina. Cara, eu vinha e dava, né, tá. E saímos nós ganhando de 1-0, faltavam nem 5 minutos para acabar o jogo. Lá no perto do escanteio, o Dudu foi marcar o Barbosa deu uma caneta dele, eu vim e dei no Dudu e no Barbosa. Levantou os dois. Depois que eles me contaram. Chegou no vestiário, disse que o Ronaldo Becker, ele usava o perereca. Aham. "Ó, aquece aí, nenhum dos 2 vai levantar". Perfeito, ó. Dudu e o Barbosa fora, aí não me lembro quem que entrou de zagueiro. Ah, quem entrou de zagueiro comigo foi o Paulo César Barbosa, Barbosinha. Ele faleceu num acidente de bicicleta aqui na gruta, descendo. Era um lateral fantástico, tá. Não digo em termos de habilidade, coisa, mas era um cara que treinava muito, tá. Dedicado. É, dedicado, sabe. Então assim, ó, gratidão lá em cima, ele deve estar olhando pra nós. E ele entrou de zagueiro, tinha 1 metro de altura. Digo: "Cara, marca aí na frente que depois que passou eu aqui atrás eu pego, né". Sabe, então assim, cara, muito bacana, são histórias legais, sabe, Márcio, que às vezes quando a gente fica relembrando, assim, sabe, tá num encontro de amigos e tal, a gente relembra de coisas assim, sabe, que é marcante, sabe. E o cara bom, assim, que você tem no teu time, que era bom de estar junto, que era um cara bom, bom de campo, bom do vestiário, o cara que te guardou na tua lembrança. Cara, ah, assim, eu não vou dizer, eu vou citar um cara que é um cara que me ensinou algumas coisas muito boas, foi o Nardella, tá, o Nardella, passagem do Nardella aqui em Joaçaba, ele conversa Era ídolozaço lá do Joinville, né. ele me conversava muito comigo, sabe, me dava dicas e coisa e tal, quando ele ficou sabendo que eu vim do amador e coisa e tal, daí é um cara que me dava muita dica, sabe, show de bola, foi um parceirão. E um cara que eu admirei muito aqui no Joaçaba,
foi o Macedo, Toninho Macedo. O cara batia muito bem na bola, tá. Terminava o jogo, o treino, ele batia, mas sem falta, tá, treinando falta. Cara, a perna do cara ficava desse tamanho, assim, batendo falta. Cara, isso é dolorido para um jogador. E ele ficava lá treinando. E tem mais um cara, o Emerson Fiorin, que ele já sabe, também jogou no profissional aqui junto. Ele morava ali em Luzerno, Fiorinho era o goleiro ou não? goleiro Goleiraço, né? Emerson Fiorin. Esse eu lembro dele. E o Emerson era outro, que terminava o treino, ele ficava lá, nós de vez em quando batia uma falta, batia um pênalti, alguma coisa, e ele ficava junto com nós treinando, sabe, aperfeiçoando. E ele era o saco de pancada, né, dos profissional, que nós era tudo Mais novinho. do juvenil, né, ele chamava os juvenil, né, era o júnior, mas ele chamava os juvenil. Então nós era ele era o saco e eu o saco de pancada, tinha que ir na barreira, sabe, cara, são coisas, histórias assim, sabe, que muito bacana. Você me comentou um dia da tua passagem pelo Inter de Lages. Lá foi uma das piores experiências da tua vida, mais ou menos. Cara, é. Eu vou contar de uma um pouquinho antes, quando eu vim no Fortaleza. Eu fui pro Avaí. Era o Balduino lá, tá. O Balduino já queria, em 93 ele era técnico do Biguaçu. E a gente fez um bom jogo, eu acho que nós ganhamos até do Biguaçu lá em Biguaçu. E ele me chamou no vestiário e me convidou pra jogar lá. Daí eu disse: "Não, cara, tô aqui, né, não posso largar os caras, o passe é deles e tal". Aí quando eu voltei de lá, eu me deu eu digo: "Vou falar com o Balduino". Só que o Balduino começou o campeonato lá e começou o catarinense e eu fui lá, fiquei não chegou a ficar um mês lá, sabe. E daí mandaram ele embora. Então, assim, não cheguei nem a assinar contrato. Pra mim, pá, cara, foi uma decepção, sabe. Não cheguei nem a assinar o contrato, já estava treinando junto com a equipe, coisa e tal, mas passado. E no Inter de Lages, cara, esse foi judiou de nós. Eu não vou Como vocês passaram lá? eu não vou citar o nome do cara, sabe, porque é complicado, porque são pessoas que a gente não quer citar, tá, mas isso foi ali em 95, tinha um cassino no clube, lá na sede do Inter, lá dentro mesmo, que o presidente ele tinha o cassino lá, ele mantinha o cassino lá dentro. Então, nós tinha às vezes 4 horas, 5 horas da manhã, nós não recebia, o cara não pagava nós, sabe, tinha que jogar, mas o cara não pagava. Nas 4, 5 horas da manhã nós ia lá na frente do cassino esperar ele sair. Tudo que tinha de dinheiro, assim, quando teve jogadores que até bateram nele lá, sabe, tomaram o dinheiro dele. E chegou a um ponto que eu pedi para um colega aqui de um time da região, eu disse: "Cara, me ajuda aí, eu vou jogar no amador mesmo, mano. Só me ajuda a ir pra casa, pegar minhas coisas aqui e ir embora, porque eu não aguento mais aqui". Aí ele me ajudou, trouxe pra cá, eu fui jogar no Lira daí, tá. E dali pra frente comecei a repensar na minha vida, do futebol. É o que valia a pena ou não. Porque eu só estava sofrendo, só estava ganhei um dinheirinho no Fortaleza, coisa e tal, pude ajudar minha mãe, minha família, porque foi uma pessoa que me ajudou muito, né, batalhador até hoje ainda. E comecei a repensar um pouquinho, digo: "Cara, eu acho que eu vou ter que parar de trabalhar, de jogar e trabalhar, que pelo menos no final do mês eu tenho meu dinheirinho garantido". E no futebol eu não tô tendo, né, cara. Então, assim, comecei a repensar a situação, sabe. Daí decidiu pendurar a chuteira. Daí em 96 eu joguei no Joaçaba ainda. Então não me lembro de 95, 96, 96 acho que foi, na segunda divisão. Fiz até um campeonato razoável, fiz 3, 4 gols e tal, mas daí em 97 eu digo: "Não, chega, chega". Aí um familiar meu e um outro colega abriram uma empresa, me pediram, uma representação, e eu fui trabalhar com eles. Aí a partir dali jogava um amador, sabe, mas no final do mês eu tinha meu dinheirinho Sim. garantido, sabe. Então brincava no amador, ganhava até um troquinho no amador, mas, tive aquela mentalidade de dizer assim: "Não, vou parar com o futebol e vou trabalhar, eu vou construir uma família e tudo mais". O futebol deixou de ser a fonte de renda para ser o lazer. Sabe, o lazer meu era o final de semana jogar lá no Frei Bruno, no Lira, no Arabutã, joguei meu técnico até foi o Lico, no Arabutã, foi muito show, uma experiência muito grande, o Lico do Flamengo, né. Cara, foi bacana e coisas passageiras, assim, que foram muito bacanas, sabe, no amador também, né.
Você citou antes ali, até eu conversei com o Fredson da Lorsoleta aqui, a gente falando das gaiolas, das corridas dele lá, coisa que a gente não vê mais é pontos estratégicos da cidade com o pessoal aguardando o ônibus para ir jogar em outros clubes. Primeiro, segundo, isso a gente não vê mais, né? Não, não mais. Engraçado isso, né? Cara, eu não sei o porquê. Uma vez até a gente comentou alguma coisa disso aí, Márcio. Escutava na rádio, confirmação de times, tal. Pela segurança e tudo mais, porque aconteceram muitas coisas até em alguns times. Eu joguei nessa época do Frei Bruno, depois eu joguei, acho que era o Juventude ali do Santo Antônio, em Erval do Oeste, tinha o João, que até foi roupeiro do Joaçaba, e algumas vezes eu fui lá brincar com eles lá no final de semana e coisa e tal, mas tinha 2, 3 clubes, sabe, aqui da região, que os caras iam no final de semana só pra brigar, cara. Os caras iam armado, com faca, facão, revólver. E já chegaram tudo meio manguaçado Então também, né? assim, ó, aí isso foi decaindo, sabe. E teve algumas brigas generalizadas, com essas equipes, que daí depois eu acho que foi não sei o que que aconteceu direito, não sei te explicar agora, mas foi banido isso aí, sabe. O que a gente vê muito hoje é veteranos, que continuam batendo a Veteranos. bolinha, né? Mas mesmo assim tem alguns veteranos que a gente Meio escuta. birrentinho, né? Não de dá algumas discussões, brigas, mas assim, cara, eu às vezes em quando até eu discuto com alguns colegas de trabalho que jogam, parece que são pessoas que vão lá no sábado jogar, e Pra tirar o estresse da final de semana. Copa do Mundo. Na segunda-feira estão reclamando porque o cara quebrou a perna de um, derrubou o outro, porque foi maldoso que queria cara, mas vão lá o quê? Vão lá para brincar ou uma final de Copa do Mundo, sabe. Então tem pessoas que, assim, não estão com o raciocínio de ir lá brincar, sabe. O veterano vai lá tocar uma bolinha legal, bacana, mas daí começa a misturar, pessoas de 20 anos, 25 anos junto com o veterano, começa Isso deixa o veterano pistola, né? sabe. Aquela gurizada que era uma correria pra cima de todo mundo lá. Aí põe um cara lá de 55, 60 anos jogar, o cara tá tocando a bolinha, vem o guri, começa a dar caneta e coisa e tal. O cara pega e vai dar uma porrada no cara, porque não consegue, né, sabe. Então mas E essa transição, mudando radicalmente de esporte, do futebol pro rally. Você era, como é que é o nome do navegador. navegador. Esses dias eu vi uma matéria muito bacana no Acelerados, os caras me contando do Meet Cup, que é uma Copa organizada no rally pela Mitsubishi, né. Acompanha muito, A importância do navegador é tão importante quanto o piloto, né. é. Cara, assim, ó, vamos, voltando ao tempo então. Então nessa época, 97 eu parei de jogar futebol. Fui trabalhar com um familiar meu, Eloy Petri, Sim. todo mundo conhece. O Lória Trevo. Um pai meu, tá, meu pai e minha mãe se separaram eu tinha 9 anos de idade, e o Eloy me pegou debaixo do braço. E eu vou cuidar de você. Então, nesse tempo ele me acompanhou no futebol, tudo, ele era um paizão meu, tá. E isso eu tiro o chapéu para ele, porque eu devo muito a ele também. E parei de jogar futebol, fui trabalhar nessa empresa, que ele era sócio e coisa e tal, e ele comprou um Jeep, tá. Ele comprou um Jeep, "Não, vamos começar a andar", comprou não, tô até te mentindo, o Jair Carnel, tá, do Bala Madeiras, tá. O Jair tinha um Jeep, chama de Candango, 4 portas. Nós fomos num rally lá em Fraiburgo, no meio de uma macieira lá, à noite. O Lói foi navegar pra ele. E eu junto lá atrás, "Vamos embora, né, pra passear, vamos embora". Cara, gostei tanto, e o Lói gostou tanto, que o Lói foi lá e comprou um Jeep. Aí ali começou, tá. E o Lói disse: "Não, vem navegar pra mim e vamos começar". E deu certo, cara, deu certo. Junqueira comprou um Jeep, fez vermelho igual do Lói também, eram os bombeirinhos, né, chamavam nós de bombeiro. Foi comprado um ônibus também, levava os Jeep dentro, então a gente começou a andar por todo o Brasil, bem dizer, tá. Eh, aí, fomos campeões, acho que 3 tricampeões da Copa Oeste, eu e o Lói, tá, e Copa sempre Scherer, foi a Copa Oeste. Copa Chery, cara, show de bola. Aí o Naor, filho do Eloy, tá, sempre de Zequinha, ia lá atrás, aprendendo, aprendendo. Digo: "Vai chegar um ponto que você vai ter que ir, né, cara", sabe, e ele crescendo. E nós sempre disputando, sabe. Fomos na Transparaná, ficamos vice-campeão, o Zé Junqueira ficou campeão, mas era uma família, nós era muito unido,
tá? Desde os navegadores, tá? O que tinha o Edson Zagonel, o Junqueira piloto, o Eloy piloto, mas cara, era uma união, família sempre junto no ônibus e tudo, show de bola. E daí passou um tempo, eu tive que passar o trono, né, pro Naor. E ensinei o Naor, tá? Não me gavando, mas fui um bom navegador, tá? Um dos grandes navegadores de Santa Catarina, mas chegou um ponto que eu tinha que mudar um pouquinho, sabe? Tinha que sair da que você começa, cara, se você tá sempre no mesmo lugar, você enjoa, tá? Aí comecei a navegar com o Chasman, o José Chasman, daí do Gel. Aí o Chasman tinha um jipinho 51, vamos. Digo: "Não, vamos embora". Então, vai com o Naor? Vou, beleza. Aí com o Chasman consegui mais alguns títulos também, campeão catarinense da Transcatarina, ficamos campeão, sabe. Cara, foi um negócio bacana, muito bacana e coisa e tal. Depois veio gaiola, veio, sabe. Foi fomos sempre no esporte, sabe. Além de futsal, cara, uma época muito boa junto com a piazada também ali, a época do Joel Custódio, tá. Tinha as escolinhas, você estava nessa época ali também, O né. Joel até um pouco antes, eu É. tive um pouquinho antes, que eu já tinha migrado para o vôlei, mas conheci, me criei ali dentro, né. Então, cara, bacana, sempre no meio do E essa situação do o navegador, ele dá uma mandada no trecho que vai ou você faz a leitura só do mapa que te entregam ali para antes da competição? assim, ó, Márcio, na nossa época, quando nós começamos, tá, tinha o Itamar Cashbaumer, tá. Ele pegava um odômetro de cargo e mexia nele lá, que ele deixava um botãozinho para fora e nós ia girando, que lá daí você pode zerar sempre ele, né, que o quilômetro normal dele vai passar normal, Sim. mas lá embaixo nós conseguia zerar. E nós ia naquilo ali, foi começado com aquilo ali. E nós já recebia uma planilha quase sempre na hora de largar. E você tinha Sem que conhecer, ia na cega. você é na cega, você recebe um mapa, tipo assim, ó, você tem que andar daqui no outro lado da rua em 5 segundos a tantos metros. Então, assim, você tinha que calcular. Raciocinar rápido? É, daí depois foi modificando, veio os computador de bordo, né, e quando aí você lançava o programa dentro, mas o mapa até hoje tem, você pode ver na navegação, o navegador tá ali com o mapa, aí ele canta: "Tantos metros à direita, curva 2 ou X", 3, sabe. conforme a É, força dela. então assim, no rally raid, o raid que nós fazia muito, ele não dizia curva 1, 2, ele dizia tantos metros, à direita. E ali Sem não saber se era um você cotovelo, se era não face. tinha, você podia Caraca, era cega mesmo. o rally hoje te dá tudo, curva 1, 2 e 3 e você sabe, a 2 a 4, a 5 já sabe, é Quase diferente, parando. né. Então assim, é bem mais sofisticado e hoje tá tudo você recebe pelo Wi-Fi, a planilha, você tá o computador teu, foi lá, digita, você já recebeu. E na nossa época nós tinha que digitar aquela planilha inteira. Tinha vezes que nós passamos a noite inteira digitando. Pegava a planilha, o mapa da prova, sentava um do lado do outro, mas ele era eu, o Zagonel, quando tinha mais gente, a gente se reunia todo mundo junto e ia digitando. Um ficava para trás, nós ia lá e ajudava, sabe. É bem unido. Estudava a planilha, ó, aqui é um pega bobo e tal, então, ó, grifa aqui, se cuida nisso aqui, então a gente ia se ajudando. Mas digitar, passava a noite digitando, de manhã cedo acordava e vamos para o trecho de novo. Porque nessa conhecimento que o navegador vai ter, que vai ter que expressar ali, o piloto vai só acelerar, mas vai na confiança do que tu tá falando É, pra ele. a confiança, ele É, tem que ter muita confiança, porque você vai dizer: "Ó, tantos metros à esquerda", aí ele vai ver uma entrada à esquerda, é ali, ali que ele vai entrar. ele tem que entrar ali. E ele daí o piloto também, ele tem na frente dele um drive que mostra lá a velocidade, o tempo dele, se ele está atrasado ou adiantado, ele tem que cuidar lá. E o navegador só vai passando os dados para ele. Então ele também tem que cuidar lá, sabe. Então a responsabilidade ficou de ambos, né, sabe. Então e antigamente, naquele odômetro, era só o navegador que via. O piloto só andava, Só olhava pra frente. só olhava para frente. "Ó, agora entra aqui", o navegador tinha que olhar para o mapa, olhar para frente e falar com o piloto ao mesmo tempo. Então, Isso. assim, era 3 coisas. Hoje não, hoje o piloto tem tudo na frente dele. Não sei como é que tá hoje, que faz muito tempo já que eu não acompanho mais, eu só vejo, tipo, a Mitsubishi Cup e coisa e tal, mas eu não acompanho como é que é lá dentro do sistema, lá se já vem um mapa, porque hoje deve estar até mapa, tá. Te dá um mapa, né, que você tá andando e coisa e tal, né.
Porque eles têm, até você pega o Rally dos Sertões, o Paris-Dakar, os caras andam no galeto, né? Ah, não, ali Ali é só os pica mesmo que estão lá dentro. é velocidade, né, cara? Ali, só que assim, lá é investido muito, né, cara? Lá, cara, você pega um UTV hoje, tá? Até esse dia eu tava olhando tem um aqui em Joaçaba. O UTV é um tipo um utilitário, é um jipinho pequenininho, mas cara, aquilo é muito potente. É lisaninho, né? Forte. Meu Deus do céu. Cara, aquilo ali anda 250 por hora se quiser, meu. Tá. Então, assim, não anda tudo isso, né? Mas no Rally dos Sertões, os caras andam numa média ali de 180, 190 por hora nesses retão. Se tombar aquilo ali, cara, a estrutura que tem aquilo ali não mexe. Piloto e navegador ficam lá dentro. Dá a impressão de ser frágilzinho, mas é Mas bem não seguro, né? Cara, então assim, ó, e nós andava com veículos pesados, né, também, né, sabe. Então, nossa, e era a Ride que nós andava, né, Rider é mais o que? Mais irregularidade? a Ride é regularidade. Regularidade. Você tem um tempo X para chegar, sabe, em tal lugar. Então você pega o mapa, você tem que fazer 1.200 metros em 1 minuto e 2 segundos e centésimos, milésimos, e tinha que fechar naquele tempo. Indiferente se lá no final você tiver que diminuir a velocidade para chegar no tempo? E daí lá você vai acompanhando, se você vê que você tá adiantado, você tira o pé, tá. E daí Se tá estava lá, atrasado, o quando butim. nós começávamos, nós estava lá, um guarda-sol, nós achava pendurado no meio do mato lá, tá lá o PC, lá o posto de controle, ó, e o cara com o cronômetro, passava, ele pá, e anotava o tempo. Depois veio o satélite, ponhava um GPS no veículo, você não sabia onde é que estava nada, aí quando você via, acusava lá que você passou adiantado, atrasado, então você tinha que andar mais exato possível. E tá modernizando cada vez mais. Como se estivesse andando com um drone te vigiando. Sabe, ele não tem, é exato, tudo exato, e você tem que andar no tempo certinho, sabe, show de bola. E o Transcatarina, bacana de fazer? Cara, colega que tá aqui com você, Um diazinho. foi, cara, acho que não sei se você tava junto, tava na época que a gente ficou campeão, tava com o Chasmo. Cara, aquele Transcatarina, como é que eu vou te contar? A gente saiu na primeira etapa, nós não andamos 2 horas, quebrou o Jeep, quebrou a suspensão dianteira, a direção. Chuva, chuva, muita chuva, chuva, atravessar rio, coisa e tal, saía de Fraiburgo e ia até Lages, mas lá por Caçador e Mas isso no primeiro dia. no primeiro dia. E ela chegava em Balneário Camboriú. Quebramos. Só que até onde nós quebramos, nós tinha passado 10 metros do posto de controle, nós quebramos. E dali pra frente ninguém mais andou. E daí logo pra frente tombou, capotou uma Land Rover. E ninguém mais passou. Não foi por culpa nossa, tombou ali, ninguém mais passou. E o pessoal que da frente dessa Land Rover pra lá, até tava o Loi pra frente, devagar na frente, porque tinha um prólogo, né, antes, que você faz uma tomada de tempo e coisa e tal, pra ver a ordem de largada. E o Loi tinha largado na nossa frente. E o Loi chegou em Lages, nós chegamos em Lages, amarramos tudo que deu com arame, coisa pra nós poder chegar em Lages. Cara, Aqui tá Gambi. lá de Caçador pra Lages, olha que nós andamos, cara, tá. Com a barra de direção quebrada, nos arames, segurando, e ó, chegamos em Lages de noite, chegamos lá, cancelada a etapa até depois que é onde a Land Rover tombou. Quem que ganhou a etapa? Lói. Nós, Vocês ainda. com o Jeep quebrado. E dali pra frente eu digo, não, cara, E aí o pau pegou, era eu e o Chasmo, o Loi e o Naor, primeiro, segundo, primeiro nas etapas, e acabou no final a gente conseguiu ficar campeão, eu e o José Chasmo, e o Loi ficou em segundo. Cara, foi uma alegria total, né, sabe. Então assim, os 2 jipinhos do Joaçaba, primeiro e segundo lugar, então, cara, foi mas assim, pesado, pesado, Acaba a prova, o cara tá destruído. pesado, pro Jeep, tá. Daí assim, os outros veículos lá, a Land Rover, tinha Troller, troller, tinha na época não tinha tanto troller, as L200, tá, as Pajero, tá, os caras tiravam um veículo 0 km da concessionária e iam andar, iam fazer 0 km. Paixão pelo esporte, né? E bolso forte, né? Aí, cara, esses não sofriam. Cara, nós com o Jeep Willys, chegava no final do dia, aí tinha a equipe de apoio nossa, né.
Cara, os caras passavam a noite inteira trocando o terminal de direção, vendo o óleo, Tá rodando outro pra dia. rodar no outro dia, enquanto nós ia pegar a planilha e digitar e coisa e tal também, os navegador. E os pilotos vão dormir e descansar, porque eles sofrem também, Sim. cara, o dia inteiro ali com o íris, não é fácil não, cara. E não existia categoria, Willis, Não, tal. tinha. Tinha? Tinha Se não botar tudo junto ali fica meio... graduados, estreantes, tinha 3 ou 4 categorias, daí os Willys, Willys não, o picape, a linha Willys mais antiga, os antigão ali mesmo ali, sabe. Mas os Willys eram melhor que até muitos carros que estavam andando, cara. O carro, o Jeep que nós tinha ali era benzina 0 quilômetro, mano. Motor 0 bala, tudo injetado, sabe. Cara, era investido mesmo, dava resultado. Então e depois foi decaindo um pouquinho, sabe, decaindo, eh, alguns trechos muito pesados, sabe, pedras, e o pessoal começou a ir mais para passeio. Uhum. Passeio, então foi decaindo e faz o quê aí 5, 6 anos que acho que deu uma parada mesmo, sabe. Aí tem uns passeio que o pessoal faz, até o Jeep Clube Cruzeiro aqui, que tem o pessoal dos buia também fazem, a gente vê umas gaiola e coisa e tal, muito bacana que eles estão fazendo também, sabe. Mas esse tipo de terreno de passar atoleiro, tá, de mais irregularidades, né? Isso, aí vai, eles vão lá, vão fazer um passeião. Ah, tinha o passeio também na Transcatarina. No passeio, você vai lá, pega a tua família, põe dentro do veículo e vai andar, todo mundo junto. Atolou um, tem que se ajudar para sair, Você se vira. ajudar. Não é tem que se ajudar para sair, senão não vai passar mais ninguém de trás por você. E a tua passagem pelas gaiolas, quando surgiu as gaiolas, estava competindo também ou era mais pra essas que nem o Motinha faz hoje pra ir passear no mato e coisa arada, fazer Não, tipo uma não, trilha assim? estava Competindo. foi um dos primeiros ali que quando começou foi o Fernando, o Fredson, uma turma de Lacerdópolis começaram, né, e começou a vir o convite para nós aqui de Joaçaba. Tinha um colega, não lembro o nome dele, ele tinha uma empresa aqui em cima na frente do presídio, e eu vi uma gaiola, não me lembro onde é que eu vi. Eu disse: "Cara, não tem como nós fazer uma estrutura dessa gaiola aqui para nós?" Ele: "Eu faço." Fomos lá e montamos essa estrutura. Era nesse estilo já das Fórmula agora, sabe, uma das primeiras que foi feita. Digo: "Eu vou fazer", depois o Junqueira fez uma para ele também. Fiz a gaiolinha, motorzinho de Fusca e começamos a andar lá, opa, começou a dar resultado. Aí show de bola, né, mas tudo com aqueles motorzinho original do Fusca, fiz o motorzinho original, sem gastar muito e coisa e tal. De repente começou a monetizar o negócio, começou prepara o motor e você já começa a ficar lá para trás. Ah, andei mais 1 ano, 2 anos ali com o pessoal ali e disse: "Cara, eu não vou investir, daí eu tenho que pensar na minha família, do que pensar na gaiola." Então assim, a gaiola fica em segundo plano. Chegou um ponto que, estava no autódromo, fui numa corrida no autódromo, tinha trocado o motor, tipo, posto um motor AP nela, e capotei no bico de pato. E como o Loi era o cara que me pegou debaixo do braço e me cuidou, quando eu capotei, ele só chegou para mim e disse: "Daqui a gaiola, Deu pra ti. acabou. Vende, você não corre mais." Aí eu escutei ele, né, digo: "Não, agora eu vou curtir vocês então, né." E daí fiquei, cara, fiquei bem sedentário mesmo, sabe. Tive problema de joelho, tive um infarto, cirurgia de coluna, então veio lá Que idade tu tá hoje? cara, hoje eu tô com 53 anos, sabe. 53. É, a aparência de De mais 120 mais ou menos. uma geada daquelas, sabe, mas assim, cara, tive a oportunidade de dizer assim, ó, posso falar tranquilamente. Eh, Aproveitei uma parte da minha vida, tá. Hoje tenho uma família, tá, tenho 2 filhas, tenho uma enteada, tenho 4 netos, Oh, tá. que maravilha. Tenho com a minha filha Jéssica, tenho a Duda e o Renan, tá, são meus paixões. Nasceu agora há poucos dias o Theo, netinho da minha filha Carol, que mora em Concórdia, e tem a minha enteada Jéssica também, que tem o Mateus, tem 2 aninhos também, que é um Soldado netão vovô. meu. Então assim, a minha esposa Mineia, né, então assim, cara, é dizer assim, um orgulho de ter uma mãe, a minha mãe Verena, eh, se não fosse por ela, sabe, eh eu me cuido para não falar muito, porque eu me emociono muito fácil, e a gente passou até fome, cara, tá, quando ela se separou,
muitas pessoas da família ajudaram a gente, e eu tenho muito orgulho dela por isso. Ela foi Guerreira. guerreira, tá. Meu irmão Jackson também batalhador, meu Queco, meu irmão, Pô, quem é que faz marcar cada vez mais, cara? tá lá pro litoral, tá bem lá e coisa então. Tem meu pai lá de Balneário Camboriú que tá, num tratamento desse maldito câncer aí, mas ele vai vencer essa aí, estamos torcendo junto com ele. Cara, assim, ó, é uma família maravilhosa, sabe, tá. Eh, Perdi algumas pessoas maravilhosas também, sabe, que fazem falta pra mim, sabe. Mas estamos aí, temos que levantar a cabeça, trabalhar, Vivendo um dia de cada vez. esperando a hora de se aposentar, 24 anos de prefeitura já. Então assim, ó, a hora que se aposentar, vamos tentar dar um pouquinho mais de rumo na vida, um pouquinho mais de saúde, pensar um pouquinho mais em si próprio, né. Porque a gente leva tudo meio aos trancos e barrancos. Eu fiz 50 anos esse ano, cara, e passei por um perrengue lascadinho ano passado, né. Na verdade, assim, pagando pelo relaxamento, né, de não fazer um exame e tal. Eu tinha problema com diabetes, hoje, graças a Deus, tudo controlado, né. Mas a gente tem que cuidar, o tempo tá passando muito rápido, né, assim, Barreto. Cara, é aquele ditado assim, Márcio, como é que eu vou falar? Eu falo muitas vezes para muito essa semana eu falei várias vezes isso aí. A gente não vê a hora de fazer 18 anos. Nossa, piscou 30. Quando fez 18 anos, cara, se foi, você já tá com 40, 50, já entrou na era 200, É. sabe. Que nem esse ano quando eu fiz os 50 anos, meu irmão falou: "Agora cuide, né, que você tem mais passado do que futuro". Então assim, ó, cara, muito bacana, sabe, você saber que, tem pessoas por trás de você, Márcio, tem uma história assim que eu cara, quando você me falou, eu digo: "Não, eu vou lá contar um pouquinho dela", mas assim, tem pessoas por trás de mim, às vezes em quando assim, meio turrão, briguento e coisa e tal, mas eu tenho um bom coração, tá, isso eu falo sempre, nunca penso no mal das pessoas. Eh, por isso tem essas pessoas por trás de mim, assim, quando, bah, cara, até a gente tá tomando uma cerveja, um vinho, alguma coisa, a gente fica meio chateado com alguma coisa, antes de discutir, sai fora, sabe. Então assim, cara, agradeço de coração, Márcio, a família que eu tenho, tá, essa família maravilhosa, desde a família da minha esposa, as minhas filhas, ah, tá, a minha É mãe. uma bênção, né, cara, a família é a base de tudo que a gente tem hoje, Você né. tendo elas junto com você, Tudo isso é mais fácil. você consegue eu consigo vir falar com você aqui e contar essa minha história, porque tem pessoas lá atrás de mim que me deram uma educação, tá, me deram um estudo, sabe, não aquele estudo que deveria ser, mas assim, batalharam por isso, tá. Então assim, eu sou muito grato a isso. Edson Bareta, conhecido carinhosamente como Baixinho, não sei se alguém te chama de Baixinho ainda? É, a família toda é baixinha. Baixinho, cara, quase 2 metros de altura. Obrigado pela tua participação, mais uma história contada aqui no nosso episódio, que deixar um recado para o pessoal aí que curtiu tua carreira no esporte, os parceiros do rally, fica à vontade aí, irmão. Cara, como é que eu vou contar assim, ó? Bom, já agradeci muito a família, coisa e tal, eu agradeço muito lá, turma das gaiolas, tá, eu sempre vou lá, o Fredson tá narrando alguma coisa, o Fernando, o Fredson, fazendo uma narração, alguma coisa, eu vou lá dar um alô, tá aqui o Bareta, curto muito, tá, curto muito, além da família, o Naoro, o Eloy, que estão na parte de automobilismo também, tá, Chasma, tá, um parceirão meu, foi um cara que me ajudou também muito. Na parte do futebol, agradeço de coração o Baiano, tá, o Baiano, o Ronaldo Becker, sabe, pessoas aqui, né, vamos lembrar do Coelho, o Zé das Persianas, Sim. tá, cara, o Zé das Persianas foi um parceirão também. E, cara, fora daqui eu tive que me virar sozinho, sabe, então a vida sozinho, o cara assim, ó, sem experiência de vida, um cara que sai do interior e vai pra uma cidade grande e tem que se virar, e eu tive que me virar. Então, chegou um ponto que eu digo: "Não, vou voltar pra família lá no vamos abraçar minhas velhinhas lá e Hoje tem história para contar para os netos, né. que Esse é o que mais vale, né. que bom". E isso fica futuramente, cara, vai ficar marcado, eles vão ver isso e eles vão dizer assim: "Ó, o vozinho estava lá, fez tudo isso", sabe. Show de bola. Galera, então a gente encerra o nosso episódio do número 48 com o nosso parceiro Edson Barreto, que falou sobre futebol, falou sobre rally. E para você que curtiu, gostou, deixa o sua like, deixa sua curtida, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, tá? Contando alguma história do Barreto também para a gente acompanhar nos comentários depois, tá bom? A gente agradece aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria,
Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapia e Irmãos Cancelli há mais de 50 anos presente nos melhores eventos. E também o nosso novo patrocinador, Academia Vida e Saúde, há 45 anos, sempre pensando em você e sua saúde. A gente encerra com o recadinho do Irmãos Cancelli e até a próxima quarta. Um abraço. Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn. E muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora.